Estamos aqui com São Manuel do Rosário, que nasceu e vive na Madalena do Pico. Um homem com muita cultura e muita sabedoria, tenta saber o máximo possível da história das ilhas. Eu gostava que me contasse como é que foi, o que é que recorda, o que é que sabe sobre, desde o início da povoação das ilhas e os sismos, os terremotos, vulcões. O que é que sabe sobre essa história? Bom, eu tenho lido muita coisa e até algumas delas são do meu tempo. Isto é interessante, essa sua pergunta é interessante porque há muitas pessoas que não estão a par de coisas que se passaram. Por exemplo, as ilhas do Foial e do Pico, que é sobre isso que vamos falar, são praticamente, trabalham em conjunto quando se trata de coisas sísmicas, que sente no Foial, sente-se no Pico, que sente no Pico, sente-se no Foial, e está um bocado interligado. A primeira crise que ocorreu desde que há povoação aqui no Pico foi em 1562, na base da montanha, virada norte, ali pertinho da freguesia da Prainha do Norte. E é claro, rebentou a montanha porque a chaminé do Pico estava obstruída e rebentou para a base, é quase sempre assim. Rebentou para a base e foram rolando essas lavas até o mar, dando origem àquilo que se chama hoje o Mistério da Prainha. A zona por onde ele passou abaixo foi mais ou menos ali na zona da Prainha de Cima, que era onde existia já muitas casas e já tinha igreja. Levou algumas casas consigo, inclusive a primitiva igreja. Quando as lavras vinham se aproximando da igreja, que eles viram que ela ia ser destruída, levantaram lá uma imagem, a imagem da Senhora da Ajuda, que é uma imagem do tamanho de uma pessoa normal. Levantaram-na e carregaram-na num carro de bois e levaram-na para baixo, para a prainha de baixo, para guardar lá no armazém, porque senão tinha sido embora. E essa zona dessa igreja, agora há poucos anos é que eu vim a perceber isto, existia ali na Prainha de Cima, próximo da estrada, ao lado de cima de onde está feito hoje o parque. O parque que a Florestal fez ali com as casas à moda antiga e tudo. E porquê que digo isto? Digo isto porque o José Cacimbas, que era o chefe dos serviços florestais, contou-me, quando estava as máquinas a trabalhar lá para fazer aquele parque com aquelas suas ruas e com aquilo de condições, escavou uma pedra que estava ainda numa fundura boa, uma pedra que veio à frente e que apareceu à superfície. Uma pedra facetada dos quatro lados, para mais de 100 quilos, que imagina-se que essa pedra teria sido da igreja que teria existido ali. Depois disso, mais tarde, bastante mais tarde, já é 1702 ou 3, foi feita a igreja da Prainha junto ao Porto, lá embaixo. É a maior igreja de Pico. E essa imagem que estava guardada foi para ela. Alguém dizia que a Igreja da Madalena que era a maior igreja de Pico, não é. A Igreja da Madalena cabe dentro dela. Eu já confirmei isso mais de uma vez. Quantos anos poderá ter demorado a construir a Igreja da Prainha? Essa Igreja da Prainha levou uns 200 anos. Não sei bem os anos que levou, mas não levou só 20 anos, levou mais. Só que ela tem um frontispício, a frente da igreja tem cerca de 25 metros e a da Madalena não tem 20. Portanto, essa igreja veio a ser a padroeira de lá, a imagem que já estava na igreja da Prainha de Cima. Depois a seguir a isso, porque isto deu-se depois de já haver população aqui há um século. A população que veio para aqui, para esta ilha, começou a aparecer aqui por volta de 1450, 50 e pouco, e esta crise ocorreu em 1562. E é daí o que penso que foi a origem de começarem a dar pão em louvor do Divino Espírito Santo em promessa disso que aconteceu. Deve ter sido a Prainha do Norte e Santo Amaro, as primeiras freguesias,
que devem ter, porque há muito pouca coisa escrita sobre a história disto. Quer dizer, não se vê isso escrito. Isto é uma coisa que é feita de suposição. Bom, mas acabando, deixando esta atrás, volta a haver uma nova crise, outra vez 110 anos depois, que foi a que aconteceu na Praia do Norte, na freguesia da Praia do Norte, em 1672. Na Ilha do Faial. Na Ilha de Faial. Com 110 anos outra vez de espaço. Que forma outra vez um mosteirozinho lá, ao lado da freguesia do Capelo. É testemunho disto e desta data, aquele cadafalsozinho que está ali feito ao lado do Amor da Pátria, quem sobe para a Rua São João, há aí um nichozinho aí, feito aí, uma copeira, como a gente chamava, que está lá escrito por cima, em memória do vulcão da Praia do Norte, 1672. Parece que se morreu gente, foi de poucas pessoas, não há assim nada que se possa saber sobre isso, mas foi violento e criou o mistério da Praia do Norte, que arrebentou lavas outra vez na base do Pico, ali por cima de Santa Luzia, o cachorro apanhou um bocadinho as bandeiras em Santa Luzia. Isso é dessa crise, dessa data. E porquê é que fazem a festa no dia 2 de fevereiro? Foi o dia que ele arrebentou. Lá, que chegou ali o cachorro e saiu para o mar. Saiu para o mar com tanta velocidade, com tanto volume de lava e tudo, que no Faial, na praia do Almachis do Faial, viram aquilo e pensavam que o lume que ia para lá, o lume não vai por cima da água e a lava não, a lava mergulha para o fundo do mar. Não ia lava, nem lume ter o Faial, não, nem pensar nisso. Mas eu no Faial assustaram-se, viram aquele lume lá e fizeram o Santo Cristo fora da igreja, que tivesse piedade de Deus lá no Faial. Contam, isto é o que contam. E daí a 9, 10 dias arrebentou, que é o mesmo que arrebentou num cabeço, encostado ao pico no cabeço do fogo, por cima de São João, criou o Mosteiro de São João. Essas lavas que saíram daí desse cabeço foram rolando, levaram semanas e semanas a chegar até à costa e levaram muitas casas consigo, inclusive a primeira igreja de São João. A primeira igreja de São João era cá em cima. Talvez tens uma ideia, que há um nichozinho lá pequenito, uma data marcada, no onde chamam o Largo do São Joãozinho, estás a ver? Pois isso aí está aí um testemunho, a igreja era ali. Depois, por incrível que pareça, que não há crises assim tanto curtas, volta a haver uma nova crise 2 anos depois, que foi a crise de 1720, que arrebentou na Silveira, que formou o Mosteiro da Silveira. Não é normal se dar assim num espaço tanto curto, porque isto tem ciclos. Isto tem ciclos de ser feito. Por exemplo, há uma crise sísmica e depois passa 11, 12 anos, passa outra, e depois passa outra vez 11, 12 anos, passa outra. Uma pode passar mais leve, outra pode passar mais mexida, mas isto tem uns ciclos próprios de passar, segundo dizia o engenheiro Cedrico Machado. De maneira que aquela foi só a cabo de 2 anos, arrebentou e queria sair lava, caiu logo daria para o campo do mar, formando o Mosteiro da Silveira. E é por isso que há o Império do Sábado, que este ano faz 300 anos, que a promessa foi feita de dar pão, porque fez os 300 anos foi em 2020, mas começou a dar pão foi em 2023. Parece que eles vão fazer uma festa qualquer lá, referenciada a isso. Acho que vão juntar lá vários impérios para comemorar essa data dos 300 anos do Pão da Silveira. Em 1926 há outra vez uma nova crise no canal, mas mais próximo da praia, do Faial do que do Pico. Dizem que pode ter sido aí umas 2 milhas ou menos da praia do Almoxarife. Isso deu um impulso valente, foi-me sentindo no Pico, mas não fez muito prejuízo. No Faial é que foi pior. Morreram 20 pessoas, caíram diversas casas na Rua do Mar, na Conceição caiu uma porção delas, inclusive a igreja, e a freguesia dos Flamencos, caiu muitas casas.
Bom, isso nessa altura havia pouca maquinaria. Eu com 7 e 8 anos ainda me recordo, meu pai serrava madeira, mas um outro homem aqui da Criação Velha, serrava 3 dias por semana, pinheiros. Eu ainda me lembro de ele estar serrando pinheiros, aí em 1948, 49, para o terremoto, para a reconstrução do terremoto do Faial. Quer dizer, isto foi em 1926 e ainda em 49 estavam a serrar pinheiros para ocupar dessas casas do Faial. Depois aí houve um certo interregno, mas não foi muito grande, porque em 1900, no final de setembro de 1957, volta a haver nova crise no Faial, fora do Copelo. Até o engenheiro Filipe Machado dizia que aquilo parecia que aquilo era o vulcão da Caldeira. Aquela caldeira foi feita por um vulcão, há muitos anos. Mas depois teve muito tempo que não houve sinais de mais nada e este epicentro deu-se ali a 1 quilómetro para fora do Farol, no Faial, no mar, que veio, levou muitos meses em atividade, formou uma ilha lá fora, como toda a gente sabe, que depois se ligou para dentro ao norte do Farol e acabou por deitar no chão todas as casas que eram de fraca construção. Foi tudo abaixo, do Capelo. E ainda muitas da Praia do Norte, da Praia do Norte, que pôs o Faial e o Pico sinistrados. Quer dizer, isso afetou, por qualquer um que houvesse num lado ou no outro, afetava as duas ilhas, porque isto vive num sistema interligado, mas tu sabes. De maneira que isso abriu aí a imigração através de uma reunião que houve na América, no Senado, que fazia parte disso. Quem propôs isso foi o presidente Kennedy. Não era presidente na altura, mas pertencia ao Senado. E então ele soube que tinha visto esse sinistro aqui no Faial e abriu a imigração que estava fechada para essas gentes que estavam sinistrados a migrarem para lá. Meu pai foi daqui do Pico o abrigo dessa lei. Saí do Faial e do Pico quase metade da população. Para a América, para o Canadá e para onde as pessoas tinham mais pessoal de família. Bom, depois, deixando esta para trás, a primeira crise que voltou a fazer no Faial e Pico foi em 1973. Houve um epicentro que parece que foi aqui no mar, mais perto do Pico, aqui para o lado sul, que criou uma crise que prejudicou várias freguesias do Pico e algumas do Faial, mas não foi assim com grande intensidade. A igreja apanhou danos, a igreja de São Mateus, houve casas caídas das bandeiras, principalmente das bandeiras para o norte, bandeiras, que alguém conhece Santa Luzia, e uma das freguesias que também foi bem afetada foi Santo António. Santo António caiu, não foi só 20 casas, caiu mais. Santo António que fica perto de São Roque. Bom, passando aqui esta crise, volta a fazer outra, que é a última, em 1998. Essa foi mais, o epicentro dela é mais perto do Faial do que do Pico. Parece que, da maneira que eles informaram, foi ali a 15 milhas a nordeste da Ponta da Ribeirinha, o epicentro. A questão é que aquilo foi dividido. O Faial e o Pico fecharam-se sinistrados quase na mesma tabela. 1.300 casas no Faial e quase outras tantas no Pico apanharam danificações. Um terço delas, pelo menos, tiveram que ser reconstruídas de raiz. Onde é que afetou mais no Pico? No Pico onde afetou mais foi aqui no Valverde, Criação Velha e na zona da Almagreira também teve um efeito também grande. Mas abrangiu a ilha toda. Os lugares onde teve muito pouco impacto foi na Freguesia de Ribeiras. A Freguesia de Ribeiras foi que restou menos prejuízos dessa crise, que se deu no dia 10 de julho de 1998, pelas 5 horas da manhã. E acordei em minha casa
E a minha mulher queria sair para fora para a rua e disse, oh, minha mulher, vais. Vamos embora, porque vai cair esta casa. Não. Vai cair casas que sejam fracas e velhas. Se esta cair, não vai ficar ninguém, casa nenhuma de pé em pico, em lugar nenhum. Esta casa está feita de raiz com ferro e tudo. Aqui dentro é que a gente está seguro. Ela depois deixou-se ficar. Claro, aquela casa tinha 150 metros quadrados. Morreu alguém no Faial? Hã? Morreu alguém no Faial? Morreram 8, sobretudo quase as pessoas estavam acamadas. No Pico não consta de morrer ninguém. É interessante que nestas crises todas que venho começando a contar desde 1562 para cá, nunca houve só uma que haja uma coisa escrita ou contado que tivesse morrido alguém na Ilha de Pico. No Faial morreram umas pessoas da Parede Norte, morreram 20 no chamado terremoto de Faial, de 28 de agosto de 1926, morreram 20, que não é quase nada para o que podia ter sido. Mas no Pico nunca morreu ninguém. Mas há uma coisa que eu então notei, foi que houve uma crise grande próximo da Terceira, próximo da praia, em 1757. Esse epicentro foi muito próximo da praia. Morreram 200 pessoas lá. Mas na Ponta da Piedade, que é o lugar mais perto do Pico, tem da Terceira, caiu 3 ou 4 casas no chão e morreram 11 pessoas. Nessa crise, que pertence à Terceira, não é da nossa daqui, é que morreram 11 pessoas. É o que tenho conhecimento. E conhece alguma história sobre a Ilha de São Jorge? Sobre este aborto não me desvio muito, mas posso vir a saber. Mas contaram-me foi que houve um terremoto na Urzelina, uma crise sísmica, que um terremoto que tinham morrido mais de 900 pessoas. Eu não sei precisar o ano, mas penso que isso deve ter sido para trás de 1800, não sei bem. Estou mais inteirado sobre o que se passa no Pico e Faial. Mas o maior de toda a região é Seio. A maior crise sísmica que fez, que matou mais gente, desde que mora gente dos Açores, foi em Vila Franca do Campo, em São Miguel. A Vila Franca era a capital da ilha. Chamava-se Vila, mas não tinha uma concentração de população. Arrebentou lá uma crise lá perto dessa zona e houve deslocamento de terras e ficaram muitas casas subterradas debaixo da terra e coisa. Morreram à volta de 4.000 pessoas. É muita gente. É muita gente para aquele tempo. Depois as pessoas estavam com receio de construir casas por ali naquela zona e pegaram-se aí desviando mais para o lado de Ponta Delgada. Até que veio um ponto que já tinha mais casas e mais movimento em Ponta Delgada e a capital saiu de Ilha Franca, meio óbvio, para Ponta Delgada. É assim. Eu sei esta data porque isto foi 2 anos depois do terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa, que eu julgava ter sido, a maior parte destas crises sísmicas dão-se no mar. A maioria delas dão-se no mar, às vezes perto de terra, mas são quase todas no mar. Olha, de Copeu foi no mar, esta de Lisboa deu-se no mar, mas mais perto de Marrocos do que de Lisboa. Marrocos fica ali mais um bocadinho mais para sul de Lisboa, mais para sul do Algarve, um bocado. Esse terremoto deu-se aí, esse epicentro deu-se aí, morreram 3.000 pessoas ali em Marrocos. No Algarve, por lá de cima, em Faro, morreu mais de 2.000, e depois isso veio crescendo de volume, aumentando o número de vítimas, até a cidade de Lisboa, que era o mais concentrado. E é interessante que esse terremoto, eu pensava que esse terremoto tivesse dali no mar, mais perto de Lisboa. Não, era muito mais perto de Marrocos, era mais para o sul um bocado. Isso deu-se uma coisa muito interessante, foi que não era conhecida esta coisa de maremotos. Havia muito desconhecimento na ciência, não se sabia o que se sabe hoje. Quer dizer, quando aquilo acabou a cair casas e em Lisboa e tudo, uma parte das pessoas
e vieram-se para fora para meter-se para o rio. O que é que aconteceu? Foi que poucas horas depois a elevação do mar que correu para norte, lá debaixo da ponta do Algarve para cima, tomou um volume enorme de águas no Tejo e piou aqui tudo lá, piou aquelas embarcações e as pessoas que estavam lá dentro foi-se embora. Quer dizer, morreu gente do terremoto, debaixo de pedra, muitos queimados e uma grande parte deles na água do Tejo. Estás a ver? E agora há pouco tempo li que esse marmoto que veio por lá acima, do para norte, passou naquele canal da Mancha que vai para cima entre a Inglaterra e a Espanha, para aí acima e a França, a uma altitude de metros, uma coisa descomunal. Arrebentou os cabos de uns navios grandes que estavam em Falmouth, ali que pertencia à Inglaterra, e pôs-os à deriva. Vê lá a distância que é de lá de baixo de Marrocos até cá acima o pé da Inglaterra. É umas milhas grandes. Esse marmoto, o mar por aí acima, é uma altitude de uma coisa séria. O que é que o senhor achou daqueles abalos daquela crise sísmica da Ilha de São Jorge? Como é que dizes? O que é que achou daquela crise sísmica da Ilha de São Jorge? Vai ficar por ali? Esta última pode fechar. Agora da maneira que já tudo muito calmo, isto pode fechar. Porque assim, nós temos em cima temos um tacho de pressão em cima de uma labareda de lume e de volta e meia tem que sair escape. Se aquele respirador que está em cima, quando pegar a criar vapor, entupir, o que acontece, já aconteceu numa casa de uma vizinha minha, está para a rebenta e foi pôr a sopa para a chaminé acima. Chega a altura que cria pressão, tem que rebentar. O que pode ter acontecido, para mim, que penso, é que se rebentou em algum sítio, para fora de São Jorge, ou até pode ter sido longe dali, e esses escapes folgaram para isto voltar a calma. Porque arrebentou. Não foi em terra, não foi perto das velas, não foi perto da calheta, mas foi em algum sítio. Em terra não foi, porque se fosse, estava tudo subido. Deve ter arrebentado no mar. É o que eu penso. Mas pode ter sido até bem desviado ali, do São Jorge, pode ter sido muito para o norte. Cada crise sísmica e vulcânica havia sempre aquela fé, as promessas das pessoas. E então aí é que vêm as promessas do Espírito Santo, das festas do Espírito Santo, é? As promessas do Espírito Santo foram criadas no Pico e mesmo também em São Jorge por essa questão. E é interessante que o Pico tem 17 freguesias hoje e só 6 ou 7 freguesias é que foram atingidas assim mais seriamente por questões de vulcão. Mas isto criou uma ligação, como é que se deve dizer, sistémica. Todas as freguesias têm as suas promessas, mesmo as que não tiveram qualquer problema de vulcão na sua freguesia. Por exemplo, em São João houve, mas na Ribeira não houve, tem os seus impérios. Todas as freguesias do Pico estão ligadas e interligadas umas com as outras, todas têm promessas do Espírito Santo. Mas isso vem tudo originado das crises que começaram a ocorrer a partir de 1562. E porquê que há impérios que dão pão e outros dão rosquilhas? Isto são hábitos que às vezes se modificam. Quer dizer, em princípio era só pão. Era pão. Depois, a pouco e pouco, foram melhorando. Depois uns ficaram a dar vésperas, outros ficaram a fazer rosquilhas. As coisas vão a pouco e pouco se melhorando. E hoje, pão praticamente dão em 2 ou 3 lugares só. Porque a rosquilha é mais saborosa, é melhor. É verdade. Não, e agora já mais. Agora, podia dizer, o movimento que nós temos aqui no Pico, de pão de todas as espécies, e de sopas, é uma coisa significativa. Olha, posso dizer que no último censo que fiz, em 2016 ou 2017, isto anda muito próximo desses números, pão e rosquilhas e coisas foram arrolados 56 mil no Pico. 56 mil unidades. Estás a ver? Vacas, para bater por habitantes, foram abatidas 74.
Isso não me perdi, mais uma coisa, menos uma coisa. E sabes, sopa do Espírito Santo, já hoje todas as freguesias têm os seus salões. O maior é o da Ribeira de Meio, mas esse talvez seja o das 7 cidades. Mas tudo há salões aí, muitos deles de levar 1000 pessoas, e então de 800 tem muitas. Isso tem um volume, as sopas do Espírito Santo, feitas no pico todo, na quadra do Espírito Santo, envolve mais ou menos cerca de 25 mil. O que quer dizer que nós temos uma população de cerca de 15 mil, há muitas pessoas que apanham sopa 2 vezes. Estás a ver? É assim. Também há muita gente de fora, turismo e... Sim, também há pessoas de fora e tudo, também nessa altura já tem aqui imigrantes. E de freguesia para freguesia as sopas são diferentes? Há umas pequenas diferenças, mas no geral, aqui nesta zona entre as Lares e São Roque, aqui pelo lado do oeste, varia pouco. Há um máximo que a gente tempero numas, mesmo que a gente tempero noutras, mas é feito de maneira. Nas Flores, é que uma vez estive lá também numa festa do Espírito Santo, é um quadro diferente, e as sopas são servidas numa tigela, e o pão é cortado em 4, cada metade é cortada em 4 quadros, e o tempero não é bem igual. Mas aqui no Pico as diferenças não são assim muito acentuadas. A sopa de São Roque é diferente da sopa da Madalena? Sim, mas não é, é no tempero, mas não é assim muita diferença. Tem diferença mais é de ilha para ilha. Daqui para São Jorge. Olha, a minha mulher vai agora no domingo Espírito Santo fazer uma coroa a São Jorge. De perto de 700 pessoas. Não é que não saibam fazer lá, mas os mordomos dessa coroa são de famílias do Pico e que me gostam muito das sopas que a minha mulher faz. Já está falada já há 2 anos. E ela vai fazer a sopa, é à moda do Pico? É porque essas pessoas que estão aí são pessoas praticamente envolvidas, famílias daqui, do Pico. E a gente vai estar lá sábado, domingo e segunda-feira do Espírito Santo, em São Jorge. Talvez esteja lá, se fores lá vais filmá-la lá. Vais ir lá? Vou estar a trabalhar que sou mordomo na calheta. Pois então olha, vais lá e já filmas lá as coroas. Não vou ter tempo que tenho que trabalhar. Tu sabias que a minha mulher, desde que faz sopa de Espírito Santo, aqui há uns 3 ou 4 anos, peguei a fazer as contas por uma agenda que tem lá, que ela já fez sopas que dava para o Faial e Pico comer numa assentada. O Faial tem quase tanta gente no Pico, o Pico está com 15 mil, o Faial sempre quase parecido. Ela já fez mais de 30 mil sopas, incluindo 2 demonstrações que foi fazer no continente, uma ao Porto e outra à cidade de Loures. A cidade de Loures é uma grande cidade, já foi a segunda do país. Agora é a terceira, porque houve uma vilazinha que se passou à independência, que foi Idivelas. Agora é a terceira cidade mesmo hoje, é a terceira cidade de Portugal. E a juventude hoje em dia está a aprender a fazer sopas? Diz? A juventude hoje em dia está a aprender a fazer sopas? Está ligando pouco a isso. A minha mulher está inquieta para deixar isso à mão, porque já está com 76 anos. E ela já faz sopas para o Império do Coa Branco há 27 anos. O Império da Trindade. E tem ali umas quantas pessoas das famílias da direção que a ajudam. Mas há ali umas pessoas ali com 30 e 40 anos que vão lá mais ela fazer isso. Agora, haver alguma caçuma, não há. Ela vai sempre, porque vai ter que ir, porque mesmo que esteja lá só orientando, ela já tem uma certa confiança. Não há quem se queira... pouca gente se queira... Isso é um problema para o futuro? Já sabe que sim, está a saber que sim. O Império da terça-feira do Espírito Santo da Madalena, quantas cosquilhas costumam dar, mais ou menos? Olha, aquilo aqui há uns anos andava a volta das 7 mil. Mas agora, há uma meia dúzia de anos, aquilo anda por 3.000 e tal, 3.500. Reduziu muito. Mas tem história, é muito antigo a terça-feira do Espírito Santo. O Império da Madalena não é muito antigo. Não é? Não. O mais antigo de todos deve ter sido do Coa Branco. Coa Branco e 7 cidades. Aqui no Conselho da Madalena? E Valverde. No Conselho da Madalena talvez não,
porque é capaz de ter começado em São Mateus. Porque sabe, São Mateus, mas a época de Aros Filhas é em setembro. Em São Mateus, devido àquelas ocorrências porque quando houve aquele problema que apanhou São João, São Mateus está ali perto, quer dizer, houve ali essas promessas, porque era uma freguesia vizinha e houve essas promessas de dar pão. E de maneira que... Mas o Império da Silveira não é mais antigo que o de São Mateus? Não. Há até mais de 300 anos aqui o de... Não é, vou dizer porquê. É porque a crise que originou as promessas de São Mateus foi da crise de 1718. Estás percebendo? Não sei se reparaste no que há bocadinho acabei de dizer. Mas essa crise que apareceu daí a 2 anos, que se desencadeou na Silveira, foi em 1720. E eles começaram a dar o pão em 1723, que é o que faz agora, este Sim. ano, os 300 anos. Mas então o da Madalena é recente, é? É, o Império da Madalena nasceu tem 80 anos. Os primeiros não começaram, não foi lá. Isso foi criado, foi mais tarde. O pessoal vinha do Faial buscar uma respira ao pico, barco. Vinha. Até como havia dificuldade em arranjar irmãos bastantes, as empresas do barco, durante muitos anos, assumiam as tantas contas que os barcos é que pagavam. Às vezes ia quase metade das respiras. E eram as respiras feitas pequeninas. Hoje já não é nada disso. Mas isso começou por aquilo que me já ouvi contar. Este Império da Madalena não começou antes de 1930. Mas o do Cobranco é mais antigo e das 7 cidades. Mas antigamente não davam sopas a toda a gente, era pouca gente que ia. Ah? Antigamente não davam sopas do Espírito Santo a toda a gente da freguesia. Não havia sopa para ninguém. Isso não existia. Esta questão das sopas, isso é uma coisa que começou agora há uns 30 e poucos anos para cá. Só havia pão. Pão e os filhos. Só que a vida foi melhorando, depois pegaram a criança pegado e depois as coisas foram andando e hoje em dia o Império da Trindade, do Cabo Branco, mas isto dá-se todos os anos, mas não é com promessa nenhuma. Está bem, isso é outra coisa. Quer dizer, sem promessa, há de haver mais de 50, sim, mas com promessa feita, quer dizer, agora, sem promessa, sendo feita assim, não é muito... O Império em si... Não é muito adequado o Império que faz. Até mesmo a Câmara já chegou a assumir esse Império ali, que se fazia as sopas na Sociedade da Filarmónica, quando não havia alguma promessa. Mas é assim, sabes, a vida melhorou. Vê que no Cabo Branco é preciso 2 vacas para fazer as sopas. Para aquela gente, faz-se ali, o salão leva 650, mas depois também vão levar algumas pessoas doentes em casa, aquilo conta de mais ou menos 700 sopas. Aquilo leva ali 2 vezes. Mas tem sempre gado dado para as sopas. Uma vez não dá, outra vez dá. Aqui antes que davam o quê? Não tinham para si. Tu queres ver o salto que isto deu? Quando eu comecei a trabalhar na pecuária, em 1965, tinha aqui cerca de 9.300 cabeças de gado. E sabes, quando eu saí, daí a quase 40 anos, quanto é que tinha? Eu ajudei a fazer as contas, a restá-las no livro, agora é no computador, é mais fácil, mas eu fui para a sede dos serviços no final do ano, atrás, quando fui para a reforma, tinha quase 32 mil. Vê lá o aumento que isto levou. Em 36 anos. De 9 mil. No gado da questão das ovelhas, foi o contrário. O pico chegou a ter mais de 12 mil. Agora, nesta altura, e não sei bem, mas se tiver 1000, essa ilha toda será o mundo. Quer dizer, também aumentaram muitas áreas de criação, porque tu sabes que passou de lenha para pastagem, num espaço de 20 anos, mais de 40 mil alqueires, que estavam em lenha e passou a dar erva, apoiados pelo governo, com máquinas pesadas que iam lavrando aquilo tudo, levando a lenha diante de si, enterrando uma e caldeando outra, metendo pedras rasas nas covas e fazendo pastagem.
Isto fez aumentar tudo. O que melhorou muito o nível de vida das pessoas. Como é que as pessoas iam dar num império e há outros assim? Olha, este ano eu vou dar 2 vacas. Mas já por o ano já tem outro, o que é que vai dar? Olha, vai dar minhas. E tem gado sempre a me dar. Naquele tempo não havia hipótese de fazer isso. Agora, nem pensar nisso. Isto era uma crise. Estava aí cheio de gente, muito varedo, pouco gado. Eu sei isto, sabes, eu trabalhava na pecuária e cheguei a fazer inquéritos e pôr nas minhas agendas tantas coisas que tomo nota. E tenho uma certa curiosidade em apanhar estas coisas, por isso estou falando com coisas muito próximas daquilo que é real. O pico hoje tem um desenvolvimento, mas para isto chegar a este ponto assim, que hoje temos mais de 70% a produção de leite decaiu, porque não interessa muito o pico. O pico é mais importante para gado de carne. E isto foi incentivado pelo Dr. Constantino, que era o meu chefe, que era o doutor veterinário que me ensinou, que era de Foial. Dizer, o pico é muito trabalhoso, os terrenos produzem mais fraco e coisa, vai-se fazer-os virar para o gado de carne. E então o Foial, como é terreno mais produtivo e tudo, fizeram então apoiar o Foial para gado de leite. E então ele mandou buscar raças híbridos à França, já bastante desenvolvidos, e passou-se a ter aqui gado de carne, principalmente o F1 charolês, que deu um desenvolvimento enorme à lavoura do pico. Ele foi um dos causadores disto ter este desenvolvimento no gado de carne que tem hoje. E uma outra segunda pessoa, que também foi muito responsável pelo grande desenvolvimento do pico, foi o engenheiro Zeca Simas, que com escassas verbas e com os carros velhos e os tratores todos a escolharem, fez 470 km de estradas no interior da ilha para as pessoas poderem chegar às suas pastagens, às suas explorações. O Sr. Manuel tem muitos familiares e amigos na diáspora, quer mandar uma mensagem para eles? Quero mandar uma mensagem a todos os amigos meus e todas as pessoas que eu conheço da Ilha de Pico que estão hoje emigrados. Tenho muitos até de família, mas quer ser os de família, quer os que não são de família e que me conhecem, sabem que eu trabalhei na pecuária 36 anos. Os últimos anos trabalhei de inseminador, que inseminei milhares de vacas do gado charolês. Há muitas pessoas na diáspora que estiveram aqui, ainda me apanharam aqui muito tempo e que me conhecem bem. Fiz serviços que pertenciam a um veterinário, não havia veterinário aqui. Só tinha 2 no Foial. E eu passei coisas que muita gente não sabe. Sabes o que é chegar ao pé de uma vaca com uma cria morta de 2 dias, uma cria enorme, já em decomposição, com a perna só de fora. E apanhei 9 casos igual a este antes de chegar cá o veterinário que ficou aqui. E eu pequei-os todos e tirei-os todos. Algumas não escaparam. Já havia infecção. Quer dizer, uma cria pôs dentro de uma vaca, depois tal é a demora que vai tendo e os dias que passa a produzir a vaca e vai-se tudo embora. Mas eu, dessas 9 que tirei, parece-me que escaparam 5. Mas tirei tudo. As pessoas que me estavam ajudando, inclusive os donos, não conseguiam estar no pé. Eu uma vez estive deitado em cima de um fecho de pasto para tirar uma cria de uma vaca em vários quadros, com a ajuda do ferro de pressão. E deitei-me lá, abriram o fecho de pasto, eu deitei-me lá, por acaso a vaca já não sabia estava em pé, e calhou-se deitar junto de um paúle, de um poço de água. E eles foram-me alcançando água e sabão para eu ir trabalhando, e eu fui tirando os bocados e fui cortando e tirei tudo. Mas eles abalavam e punham-se lá fora longe. Eu tinha uma navalha que me ajudou muito, mas a máquina de pressão é que resolvia. E tinha uma navalha que era de aço inox, de bico de milhafre. Assim foi virada. E andou aquela perna, fui ela e cortei o corpo todo em volta, bem por dentro, o mais pude. Depois prendeu-se a máquina de pressão e deslocou-se aquela perna pela bacia. E depois descansei um bocado. Tive 3 horas a trabalhar na vaca, mas não ficou nada lá dentro. E o dono disse-me assim, que era o Antônio Rabinho, o sogro daquele Gentónio, que eu te vizinho. Ele era rapaz pequeno nessa altura. Ele disse, não vai escapar nada disso. É conforme.
O senhor vai pondo comida a ela aqui, que ela vai estar uns dias deitada, que isto mexeu com ela. Ponham vocês comida e água, e eu meti-lhe pastilhas de desinfecção dentro, como é preciso ser feito. Fui lá algumas vezes, e ela ao cabo de 10 dias levantou-se e ficou viva. Mas dessas 9, penso que foram 4 que foram-se embora. Morreram poucos dias depois. Sabes, o gado desenvolveu, as crias eram grandes, se não viessem bem direitas, elas não se podiam safar delas para fora. O veterinário estava no feial e dizia, olha, passar isto assim, vai lá acima, faz isto, faz assim, amarra a perna. E disse, oh senhor, não se pode ouvir nada. Diz ele, vou mandar a máquina aí, essa máquina trabalhava no feial e no pico, a máquina de pressão. Diz ele, eu amanhã vou de manhã cedo lá acima a São Lourenço buscar a máquina e vou-te mandar na lancha. E lá eu ia buscar essa máquina de pressão, porque sem ser à pressão não se conseguia. Ok, Sr. Manuel, muito obrigado por este testemunho e até um A minha vida escrita daquilo que passei e da minha atividade profissional dava um grande livro, Manel. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.